Salve galera do Marcelo Invest, mais um vídeo, mais um conteúdo para o nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira durante o mês de agosto. Então vamos falar como é que foi o desempenho da nossa carteira, como que ela se comportou em relação ao índice Bovespa, quais foram os motivos que fizeram com que o Ibovespa tivesse esse comportamento, quais foram os nossos ganhos em relação aos nossos proventos e dividendos, quais foram as nossas compras, o que que a gente investiu no mês de agosto, então aonde que a gente comprou, o que que a gente investiu. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a movimentação da nossa carteira durante o mês de agosto. Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então os ativos que nós vamos apresentar aqui, eles também não podem ser considerados como uma indicação. O nosso objetivo aqui, ele é apenas de caráter informativo, então não tem como recomendação, então nós não temos o objetivo de recomendar nenhum ativo para você, até porque cada qual precisa organizar a sua carteira de acordo com a sua estratégia. Então não adianta eu copiar ou alguém copiar a minha carteira e tentar replicar que de repente ela não pode ser que não saia igual. Então você durante o teu percurso de investidor, você vai organizando, você vai vendo quais são os ativos que fazem sentido para a sua carteira, o que você precisa investir, aonde, quais são as formas. Então você vai personalizar a questão dos seus investimentos. Então, isso aqui, a nossa carteira aqui, ou esse conteúdo aqui, ele tem apenas um caráter informativo e não como oferecer produtos ou algum tipo de serviço, até porque não somos nenhum tipo de analistas aí também. Vamos lá, gente. Ibovespa dispara em agosto e renova a máxima histórica. Então, o mês de agosto aí foi marcado aí por uma alta bem considerável da nossa bolsa de valores aí. Então, ela renovou a sua máxima histórica aí. Então, agosto acumulou a maior alta em 9 meses. Para o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, a B3, o índice teve uma alta de 6,54% no mês e fechou aos 136 mil pontos, maior desempenho desde novembro de 2023. Lembrando que o índice também chegou a tocar nos 137 mil pontos, então, máxima histórica aí tocada. Então, esse também foi o melhor mês de agosto para o índice desde 2017. Então, vejo aí que já fazia um bom tempo que nós não tínhamos esse desempenho da nossa bolsa. Por outro lado, o dólar fechou o mês praticamente no 0 a 0, leve queda, comparado com julho, e fechou aí a R$ 5,63, ou mais de R$ 5,63. Então, esse é um movimento atípico, embora dólar e Bovespa sejam completamente independentes, suas rentabilidades aqui em nossa bolsa costumam funcionar sempre inversa, ou seja, quando um sobe, outro cai. Então, bolsa para cima, teoricamente, era dólar para baixo. Então, isso aí, geralmente, se observa essa movimentação também. Nenhum assunto mexeu tanto com os mercados globais como as taxas de juros americanas. Então, novamente, a questão do mercado norte-americano influenciando na nossa bolsa de valores. Por quê? Então, houve um pânico generalizado, onde há uma preocupação com a possibilidade da recessão da economia americana. Então, tudo isso aí acaba influenciando na movimentação da nossa bolsa de valores. E aqui dentro, a questão interna, ela é de pessimismo, ou foi de pessimismo. Por quê? Porque os investidores ainda se preocupam em trazer o dinheiro para o Brasil por conta da situação que ela ainda está sem resolução da questão das contas públicas. Então, o governo ainda não sinaliza algo de concreto que vai dar conta de saldar as suas contas públicas, enfim, deixar com que a parte administrativa do país em ordem. Então, aqui nós temos top 5 ações do Ibovespa com os melhores retornos em agosto. Então, vejo aí alguns papéis, os 5 papéis aí que tiveram rentabilidade astronômicas aí. Então, veja a IRB 65%,
Pets 38%, Mafrig 28%, Lojas Renner também 28%, Bradesco 26%. Então veja aí um retorno de um mês aí, imagine o Brasil aí com 65%. Então vejam aí, imagine você estar posicionado numa dessas ações aí, veja aí quanto que ele acabou rendendo. Aqui, por outro lado, os 5 piores retornos em agosto. Vamos ver se você tivesse posicionado em alguma dessas ações aqui também, alguns desses papéis. Vejo aí que a perda seria bem considerável. Então, Azul 32%, Vamos 11%, Alpargatas 10%, Edux 9% e Cogna também mais de 9% de desvalorização. Então, vejo aí que essas 5 empresas aí tiveram uma queda bem considerável também. Sempre lembrando da importância de você estar se inscrevendo no canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos. Também agradecer aí aos nossos mais de 1.000 inscritos. Então, isso aí, nosso canal, a cada dia que passa, ele cresce cada vez mais. E aqui nós vamos fazer uma comparação aí, como é que se comportou aí a nossa rentabilidade da nossa carteira aí, desde 2021, 2022, quando a gente iniciou os nossos investimentos. Eu coloquei aqui o mês de julho, mês de julho e o mês de agosto para a gente comparar. Então vejam aí que a nossa carteira ela seguiu mais ou menos a rentabilidade do Ibovespa. Então nossa carteira estava em julho com 28% de lucratividade, ela passou para 34%. Veja o CDI apenas teve uma pequena leve, de 39 ou 40 para um 41,2%. Então, veja aí que a nossa carteira seguiu mais ou menos a rentabilidade do Ibovespa também. Então, como é que ficou a nossa carteira aí no mês de agosto aí? Então, veja aí o acumulado aí que nós temos aí no ano. Nós estamos com 6% de desvalorização da nossa carteira, as ações mais de 8%, os fundos 3,2%, Fiagros 1,7% e os ETFs aí com 24% de rentabilidade aí. E no acumulado, mais de 28% aí da nossa carteira rendendo, as nossas ações 35%, os nossos fundos 5%, nossos Fiagros 23% e os nossos ETFs 55%. Então veja que esse ano aí foi o ano da rentabilidade dos ETFs também. Aqui, comparando o nosso patrimônio, fazendo uma comparação de janeiro para o mês de agosto, então o que nós tínhamos em ações? Então nós acabamos reduzindo um pouquinho em ações e acabamos aumentando um pouco na questão dos fundos imobiliários. Como a gente, no mês de agosto, aí, os nossos papéis acabaram se valorizando também, então a gente viu que não houve oportunidade ou poucas oportunidades para a gente estar investindo em ações. Então acabamos investindo em fundos imobiliários e Fiagros também. Então vejo aí que a nossa carteira, como que ela está composta aí no mês de agosto. Então 62% corresponde às nossas ações, 26% os nossos fundos imobiliários, os nossos ETFs aí menos de 1% e os nossos Fiagros mais de 11% aí é o nosso patrimônio, aí como ele está organizado também. Eu uso o Status Invest aí para organizar a minha carteira, então uma forma bem interessante para a gente estar organizando os nossos ativos. Aqui, fazendo uma comparação, trazendo um pouquinho dos nossos proventos e dividendos, então no mês de agosto a gente teve R$ 81,81 de rendimentos distribuídos da seguinte maneira. Então os nossos fundos imobiliários aí, eles renderam R$ 28,99, vejo aí que eles renderam, comparando janeiro com agosto, já temos uma rentabilidade maior, e já temos um número maior de papéis também. Então, uma coisa é proporcional à outra também. Os nossos Fiagros, começamos lá em janeiro com R$ 11,84, estamos aí no mês de agosto com R$ 16,68. Então, veja aí que deu uma boa melhorada, mas também nós
aumentamos as nossas posições bem significativas. Então, uma coisa acaba levando a outra. As nossas ações, mês de janeiro recebemos R$ 21,19, no mês de agosto, R$ 32,72. Então, vejo que as nossas ações também estão tendo uma boa rentabilidade aí, ou seja, elas estão crescendo a cada mês que passa, a maior os nossos dividendos também. O que nós compramos aí no mês de agosto, gente? Então, nós compramos duas cotas, compramos fundos imobiliários e compramos fiagros também. Então, vejo que as nossas compras no mês de agosto ficou restrita a fundos imobiliários e fiagros. E, mesmo assim, poucas compras. Deixamos o nosso patrimônio estamos aguardando uma oportunidade para a gente fazer mais algumas compras. A ideia é comprar mais ações, ou algumas ações aí. Então, nós compramos duas cotas do MGHT11, fundo de hotéis que está passando aí que passou por uma turbulência aí, onde um dos seus inquilinos e um dos maiores detentores do CRI desse fundo imobiliário acabou dando calote, acabou não pagando o aluguel, acabou não pagando os juros dos CRIs, então, consequentemente, a cotação veio ladeira abaixo. Nós entendemos que é uma oportunidade, com muita cautela, nada de exagero, acabamos investindo aí, ou comprando mais duas cotas também. Compramos mais uma cota do fundo Sequoia. Então, o fundo Sequoia é um fundo de logístico e tem parte urbana também. Então, acabamos alocando mais uma cota. XPCA 11, fundo um Fiagro, uma cota. RZGA 11, mais uma cota desse Fiagro também. Ainda acreditamos que os Fiagros sejam uma boa alternativa, por mais que alguns comecem a apresentar alguns problemas em relação ao cumprimento dos prazos de pagamento dos CRAs, em função de diferentes motivos, questão da quebra da produção, a questão de problemas relacionados às condições climáticas, enfim. Então, alguns deles acabam tendo uma certa desvalorização. E a gente vê como oportunidade e acaba alocando um pouquinho mais nesses fundos aí. Então, são fundos, o XPCA é a XP que é a gestora, então a gente acredita no trabalho desse pessoal também. Então, essas foram as nossas compras durante o mês de agosto.